Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial para conversar um pouquinho com a gente, para contar um pouquinho daquilo que funciona, que acontece durante o processo. E nada melhor do que alguém que viveu e que passou por isso para conseguir contar para vocês um pouco do que passa na cabeça deles. Olá, sejam todos muito bem-vindos aí, mais uma vez aqui, gravando aí, de vez em quando a gente aparece por aí, vou tirar algumas dúvidas aí, das mulheres, dos homens aí. E que nós falamos aqui, a gente costuma dizer que Deus que ministra no nosso coração, né? Então, ela passou o tema, a gente está aqui, a gente vai falar e o que Deus colocar no nosso coração a gente fala. É isso. E uma coisa que eu vivi e que muita gente me pergunta, né, quando eu faço caixinha de perguntas, as pessoas colocam muito lá é: "Ele fala que não me ama mais", né. Como lidar com isso? Como lidar com essa rejeição? Né, e por que que eles falam isso? Porque de fato, eh, eles fazem questão de verbalizar isso, né. Durante o meu processo, o Wagner ele falou algumas vezes, né, que nunca nem tinha me amado, que estava vivendo algo novo, algo que ele sempre sonhou, e que eu não fazia mais parte da vida dele e que ele não tinha mais sentimentos por mim. E aí depois de ter vivido todo o nosso processo, né, a gente, claro, vive coisas novas, e eu pude constatar que nada daquilo era verdade, né, que para falar muita verdade para vocês, desde aquela época, quando ele dizia isso para mim, eu sabia que não era verdade aquilo, eu sabia que, né, a gente tinha vivido uma relação de 16 anos e que possivelmente, né, ninguém deixa de amar assim. Mas por quê? Por que que eles fazem questão de verbalizar isso pra gente, né? Então eu vou deixar ele falar agora, vou deixar ele contar um pouquinho para vocês o porquê. E eu não sei se você tem vivido isso, se o teu marido, se a tua esposa tem dito isso para você, mas eu sei que isso fere, né. Eu tenho um jeito um pouco mais ele vou usar esse termo, mais frio de lidar com isso, porque eu consigo nesse momento, eh, colocar na balança aquilo que a gente viveu e aquilo que ele falava e sabia que não condizia, mas nem todo mundo tem. Então tem pessoas que quando ouvem isso, elas desmoronam, né, e elas acham que de fato é o fim. Então, o tema é? Por que vocês dizem que não amam mais? O que acontece com esse amor? Realmente deixa de existir? Então, Depois, o que acontece? então, na verdade, eu lembro da situação, né? Porque na verdade a gente quer atingir a outra pessoa, né? Quando a gente está no processo, aí seja quando a gente estava vendo o processo, ela queria a restauração e eu não queria, estava vendo outra vida, imaginando que ia viver outro relacionamento, né, etc. E antes de falar por que que a gente fala isso, geralmente não, acho que quase que 100%, tá, dos maridos, tô falando como homem agora, mulher mais ainda, tá, sai de um relacionamento sem antes já ter uma outra coisa. Muito difícil, né, a mulher principalmente até, né, a mulher não sai de um relacionamento sem antes eu ouvi esses dias, mulher nenhuma no podcast, mulher nenhuma sai de um relacionamento sem já pelo menos pode não ter tido nada com outra pessoa tal, mas já tem alguma coisa em mente, isso é natural. O homem também é assim, por mais que tenha mulheres por aí, o homem é mais sexual, mais carnal, aquela coisa toda, mas ele, para ele abandonar o lar dele, ele não foi só sexo, não foi só relação sexual, foi, ele criou uma expectativa de sentimento por uma frustração dele, por culpa dele mesmo, tô falando do meu caso, né, eu criei a situação no meu lar, né, de adultério e pecado, etc. Então eu tinha uma culpa dentro de mim que não havia tido de fato perdão da Camila, então eu sentia sempre essa culpa. Eu estava conversando com a pessoa essa semana. Então por que que eu continuava no pecado? Porque eu não sabia como lidar, não tinha colocado, não estava com Deus, né, que é o principal. Então, tipo, eu ficava frustrado, eu não vou conseguir vencer nunca isso, né, tipo, aí você é que nem um vício, sei lá, qualquer outro tipo de vício, né, você fica frustrado que você não consegue, sei lá, vou ficar uma semana sem fumar, aí você conseguiu fumar uma semana, aí 8 dias você volta a fumar e você fuma o dobro que você fumava antes, porque você ficou frustrado que não ter conseguido.
né? É mais ou menos isso com o relacionamento. Então, às vezes o marido às vezes não, saiu de casa já com uma outra pessoa em mente. E essa pessoa em mente não foi só relação sexual, foi provavelmente ele tem algum envolvimento emocional, que não é amor, é paixão. Concorda comigo que amor, é uma coisa muito mais consistente do que a paixão é passageira. Então, quando o homem ele confunde isso no momento, toda opressão, todo pecado, então aquela paixão tô falando do meu caso, tá gente, que eu pensava, eu estava trocando estava imaginando que aquela paixão era um verdadeiro amor, sendo que, tipo assim, quando eu namorei com a Camila, eu tive a paixão do início e tal, né, tínhamos 16 anos de casado, então já tinha passado essa paixão, obviamente, e aí com todo adultério, com tudo que aconteceu, pecado durante o relacionamento, tava frio, falando de gelado, né? A relação. E aí aparece uma pessoa que te dá uma luz de que você pode viver um amor, né? Entre aspas, que é uma paixão, aí você vai falar tudo mesmo. Aí no momento, tipo. Você pode ter certeza que seu marido vai te falar isso no momento de raiva. Se você estiver conversando com ele tranquilo, não, aqui assim, assado, ele não vai te falar isso. Ele vai te falar isso num momento que, provavelmente eu falei pra ela num momento de raiva. Momento de confronto, né? Coisa do tipo, eu não te amo mais, eu já encontrei o verdadeiro amor, porque você quer confrontar, né? Quer humilhar a pessoa, na verdade, né? Você quer deixar a pessoa pra baixo, né? Mas amor pra mim só existe um, que é o pela sua esposa. Por isso que a gente fala, a gente não cansa de falar, né, pras pessoas. Mas eu desisti. Que o meu pastor, o fulano de tal falou que eu posso casar de novo. Meu marido me traiu, tal, casa de novo. Aí seu outro marido vai te trair de novo, e aí como é que funciona? Tipo, a gente tava falando isso ontem. Não tem amor? Qual que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é o amor de Deus por nós. Ainda você não pode confiar, né? Você tem que construir esse amor, né? O amor é uma coisa, é uma base. Então tem que ser uma coisa consistente, né? Então você não se iluda com as palavras de quem está no pecado. A palavra de que não tem como. A pessoa que está no pecado, ela está debaixo de quem? De uma ação maligna, que é do diabo. Quem está debaixo de uma ação maligna, ela só vai sair asneira da boca da pessoa. Não vai sair nada que edifica. Zero. Sai nada que edifica. Né? A pessoa pode ser, eu era mais explosivo, tal, aquela coisa toda, né? Mas a pessoa pode ser calma o que for. A pessoa está no pecado, na boca dela não sai nada bom. Só sai coisa ruim. E aí, quem são os envolvidos na história? Marido e mulher. E aí o que vai sair da boca dele? Palavra de confronto, que é para te menosprezar, que nada mais é do que o próprio diabo querendo fazer você desistir. Eu vou desistir, ele não aguenta mais ele. Não, não é ele que está fazendo você desistir, é o próprio diabo. O diabo não quer a sua família, né? Mas tem um Deus que quer a sua família. É por isso que a gente não cansa de falar, a Camila fala, vejo ela falando com todas as pessoas aí que ela faz, as mulheres que ela faz mentoria, etc. aí, fala assim, ó, mas eu não tô aguentando, eu não consigo descansar, porque ainda está confiando ou no marido, na mudança do marido, ou está confiando em si mesma. Não consigo fazer isso. Não, você não consegue porque você ainda não entregou de fato nas mãos de quem tem que ser entregue, que é nas mãos de Deus, né? Um processo é assim, né? Um deserto dessa forma, né? Até aproveitando aí a situação, as palavras, você precisa entregar nas mãos de Deus. Quando você entrega nas mãos de Deus, tudo vai ficar leve, né? A partir do momento, ela não tinha de fato ainda entregue nas mãos de Deus, até o momento que eu falava essas palavras, eu tinha? Não tinha, porque depois que ela teve umas situações, né? O processo foi 2 meses e meio e tal, então foi tudo muito, muito rápido, mas tudo muito intenso, então é toda semana. A partir do momento que ela entendeu o jogo e colocou nas mãos de Deus e ficou na dependência de Deus, não saiu mais nenhum. Eu lembro, eu esqueci, tá? Eu esqueço muito do que aconteceu. Às vezes eu fico falando pra ela, mas quando que foi isso? Porque eu tava aéreo naquela época. Parecia que tudo pra mim, tipo, nossa, aconteceu tudo isso. Mas eu lembro desses flashes do tempo que a gente tinha junto. A gente se encontrava, eu ela com meu filho, no, nesse processo, depois que ela de fato deixou nas mãos de Deus, eu não tive nenhum lapso como chama, de opressão, né? Tipo, de falar algo, tal, tal, tal. Eu tava mais tranquilo, porque Deus já estava trabalhando na minha vida. Por que estava trabalhando na minha vida? Porque ela estava orando e te entregue na mão de Deus. Não ficava confronto, não ficava nada, ficava quietinha na dela. Não que isso seja um método para restaurar o seu casamento, isso não é um método, isso é uma dependência. Agora então eu vou ficar quietinha na minha para que Deus restaure o meu casamento igual restaurou o da Camila e do Wagner. Não é assim. Deus conhece seu coração. Você vai ter que estar lá porque você vai entender
quem é Deus na sua vida. E você tem que, e a gente, nós como cristãos, ontem nós estávamos conversando na roda lá na casa da minha sogra, e a gente tem que entender como cristãos que sem humilhação a gente não é dependente de Deus. Nós temos que nos humilhar. Por isso que a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. A gente vai viver uma vida de humilhação aqui nessa terra. Ah, não, eu sou filho de Deus. A gente vai viver uma humilhação. Por quê? Porque Jesus viveu a humilhação. Jesus viveu a humilhação para poder salvar a sua vida, a minha vida. E quem somos nós? Passar por uma humilhação de que eu tenho que voltar para minha casa porque meu marido me traiu, agora um monte de gente vai falar que ele voltou. Ou até mais para o homem, infelizmente, na sociedade, para o homem é pior ainda. Minha mulher me traiu e eu nunca traí ela e agora eu tenho que perdoar ela. Você está sendo o maior edificado de todos os tempos, né? Você está sendo um servo verdadeiro de Deus, você está se humilhando e perdoando. Uma das palavras que eu falei ontem foi essa: sem o perdão, nunca vai ter restauração. Esquece. Por isso tem algumas pessoas, eu vejo a Camila acompanhando aqui, na mentoria também, algumas mulheres falam assim, eu não tá dando, voltou, mas eu fico vendo o celular, eu não consigo, e às vezes nem tá, o marido nem tá fazendo mais nada, mas acaba morrendo ali. Por quê? Porque não perdoou. A pessoa que perdoou, ela fica de fato ali na dependência de Deus, não depende mais do cônjuge, né? Então, perdoe. A você que está assistindo os vídeos, acredito que deve ter muita gente que acha que perdoa e não perdoou. Quer o marido de volta, quer a esposa de volta em casa, porque está sentindo saudade, sente aquele vazio mesmo, né, que é carne da sua carne, mas quando entra dentro de casa ainda fica com aquele medo. Quem tira o medo de você? Não é seu marido, nem é sua esposa. Quem tira o medo de você é Deus. Quem tira a depressão de você é Deus. Quem te dá sono é o próprio Deus. E uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, que independente do que eles falem no processo, Deus, ele restaura absolutamente tudo, inclusive os sentimentos. E a restauração de Deus, ele realmente faz aquilo que já não prestava mais de uma forma infinitamente melhor. Então não se preocupem com isso, não se apeguem a isso, tá bom? Eu acho que era esse o recado de hoje. Uma boa semana para vocês, Deus abençoe vocês. E eu vou deixar aqui o contato para a mentoria. Fala da mentoria, amor, vai lá. Eu vou falar da mentoria, a gente estava conversando também. Alguém de fora? Fala da mentoria. Alguém de fora. Mas geralmente eu falo, né? Eu falo, gente, da mentoria, a gente estava conversando sobre isso ontem lá da Menor Almoço, a gente falando sobre os processos, os acompanhamentos, né? E eu sei que Deus traz as pessoas que tem que trazer para Camila, no caso com a mulher, ou nós dois, quando é homem e mulher, nós dois que atendemos, né? Na maioria das vezes. Só quando eu não consigo, ela atende sozinha. Mas a mentoria, o que é, gente? É um acompanhamento de uma pessoa que pode ter certeza, o acompanhamento da Camila, falo pela Camila, que é minha esposa, estou vivo com ela e por mim, que é um acompanhamento que vai vir de Deus, tá? Não é um acompanhamento humano, não é dinheiro, não tem nada disso. Deus Mas tem um valor. Tem um valor. Obviamente, porque assim, ela tem um monte de pessoas aí, todo o tempo, inclusive no meu Instagram vem pessoas, e se a gente for querer atender, não para a vida, a gente não trabalha, eu tenho meu trabalho, sou engenheiro, ela tem trabalho, a professora está aqui, ó, daqui a pouco ela está saindo para trabalhar e correria, eu voltei era para estar trabalhando agora, eu voltei para fazer o vídeo, é uma correria, a gente faz isso, porque a gente entende, né, a gente trabalha com sala de casais na igreja, aquela coisa toda, a gente entende que a gente não ficou para nós, o que Deus fez na nossa vida, tem que ser colocado para fora, para outras pessoas entender. E a mentoria é justamente isso, porque, gente, 99% dos casos é a mesma história sempre, né? É a mesma história sempre. Então nós passamos por essa história, Deus nos deu a vitória, não a nós não somos capazes de nada. Poderíamos, em vez de 16, estar agora com 21 anos para fazer de um casamento falido. Não, mas restaurou lá nos 16. Glória a Deus por isso. E a mentoria é justamente para isso, para ela te falar, te acompanhar e te dar o direcionamento individual, que é diferente de uma resposta no Instagram, de uma pergunta. Aí você tem opções lá de fazer uma videochamada só com ela. Eu quero uma hora de videochamada já resolve para mim. Tem um acompanhamento de mentoria que eu quero estar falando com você durante 7 dias. Tem esse acompanhamento durante 7 dias. Tem só o acompanhamento sem a videochamada. Eu não quero falar, não quero me aparecer. Tem só o acompanhamento também de 7 dias. É uma conversa, porque às vezes a gente sabe como que é estar no deserto, a gente precisa conversar com alguém. E com alguém que passou com o mesmo que a gente passou, então, entendeu? É isso. Então vou deixar aqui o link do WhatsApp, chama lá no WhatsApp,
busca informações e vamos caminhar juntos nesse processo, tá bom? Beijos.